Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes! Estamos nós aqui para mais uma aula da nossa playlist de algoritmos. E nas últimas aulas nós viemos falando sobre a ordenação de vetores. Então a gente pegava lá um vetor e usando o método bolha, a gente organizava esse vetor para deixar ele ordenadinho, bonitinho. E hoje nós vamos passar por um outro algoritmo que vai ser muito útil para vocês aí que estão começando na ciência da computação, que é o algoritmo de busca binária. E o que é o algoritmo de busca binária? Imagina que você tem que procurar de uma forma muito eficiente um valor dentro de um array. A aula de hoje vai ser explicando para vocês como a gente constrói esse algoritmo e, de novo, a gente, além de ter a implementação dele em pseudocódigo, que a gente vai discutir para que vocês entendam o algoritmo, nós também vamos implementar ele em Fusion C para que você possa pesquisar valores dentro dos seus arrays. Então, se você está interessado em conhecer esse algoritmo, que é uma das bases da ciência da computação, vem comigo que a aula já vai começar. E como sempre nós começamos as nossas aulas, meu queridíssimo escovador de bytes, hoje nós vamos ver onde está o nosso código. O nosso código, como sempre, como acontece em todas as aulas, está no nosso GitHub do Debate Creator, github.com/debatecreator. E hoje, como trata-se de uma aula de algoritmo, vocês vão pegar esse repositório aqui, que é o repositório do algoritmos. Se você não sabe pegar esse repositório, dá uma olhada aí nas primeiras aulas, onde eu ensino como configurar aí o GitHub Desktop e como baixar os repositórios, fazer o get dos repositórios. E lembrando que se você já tem um repositório na sua máquina, você tem que vir aqui no GitHub Desktop, escolher aqui nos repositórios o repositório corrente de algoritmos, você seleciona nessa setinha aqui e fazer aqui o pull origin para você atualizar e ter na sua máquina local o código mais atual que nós vamos usar hoje. Então, clicando aqui no Pull Origin, você vai ver que ele vai começar a pegar lá tudo que está no nosso servidor do GitHub do Debate Creator e trazer localmente para a sua máquina, e aí você vai estar pronto para trabalhar no código de hoje. Então agora nós vamos abrir a pasta que nós acabamos de pegar. Então você vai vir aqui nessa opção File Open Folder, a nossa famosíssima opção File Open Folder. Aqui você vai escolher aonde você baixou as nossas aulas de algoritmos. Aqui na minha máquina é Debate Creator Algoritmos. E a pasta que a gente vai trabalhar hoje é essa pastinha aqui, o bbinária, que busca binária, né? Então nós vamos entrar nesse cara aqui, busca binária, e vamos vir aqui no nosso queridíssimo selecionar pasta para abrir esse cara, para que a gente possa começar a brincar com o código. Dentro do busca binária, a gente tem aqui o nosso make e o nosso bbinária.c, que é o código que nós vamos estudar hoje. Além disso, nós também vamos ter o nosso relato.txt, como sempre seguindo o nosso padrãozinho lá de colocar um relato e depois escrever o algoritmo que resolve esse relato. Então, vamos para a aula, pessoal. Vamos começar analisando o relato do Sr. Tosco aqui. O Sr. Tosco tem uma lista de pesos de peças de carne e ele deseja que os cozinheiros possam procurar no sistema da Rose se ela já possui um pedaço de carne cortada no peso exato que ele precisa usar. Então isso aqui é um caso clássico de busca binária. Nós temos lá uma lista de valores e nessa lista de valores nós precisamos procurar um valor exato dentro dessa lista de valores. E por ser um caso muito claro de uso da nossa queridíssima busca binária, hoje nós vamos trabalhar nesse algoritmo aqui, a busca binária. E nós vamos começar aqui pelo nosso carrega vetor. Nós já vimos esse procedimento de carregar o vetor em algumas aulas anteriores, mas hoje nós vamos olhar ele um pouquinho melhor porque ele teve uma modificaçãozinha aqui para colocar um novo conceito para vocês, que é essa função randômico aqui, tá? Essa função randômico faz? Ela sorteia um número randômico começando no limite inferior, que é 1, indo até o limite superior, 10. Então nós vamos criar uma função aqui que vai gerar um número qualquer, randômico, entre 1 e 10, e a gente criou essa função aqui, ó, em cima, nessa função inteiro aqui, ó. Então nessa função inteira, o que a gente faz? A gente define que é uma função que vai retornar um valor inteiro, que recebe como parâmetro da função um limite inicial e um limite final. E aqui, ó, a gente fala aqui pseudo-randômico. Por que a gente fala pseudo-randômico? Porque números randômicos reais são um dos problemas não solucionados da matemática. Criar um número randômico real é praticamente impossível, porque ninguém sabe como fazer isso de verdade.
Então, para computadores, em especial em jogos, a gente usa esse conceito de número pseudo-randômico, que é dado por normalmente a gente cria uma semente qualquer, e aí essa semente qualquer, para a gente ter um número realmente randômico, a gente divide, faz a divisão inteira, né? Ou seja, a gente elimina aqui as partes fracionárias dessa divisão, e a gente pega aqui essa formulazinha de cálculo de número randômico, que é o limite final menos o limite inicial, mais o limite inicial, dividido pela semente, e o resultado da divisão inteira disso vai dar um número pseudo-randômico para a gente. E aí a gente retorna esse número pseudo-randômico, que vai ser utilizado aqui na carrega vetor. Então o que a gente está dizendo aqui dentro da carrega vetor? A gente está dizendo que a gente vai loopar de 0 a 9, ou seja, a gente vai fazer 10 loops aqui, onde cada loop desse a gente vai preencher o vetor pesos do índice, que é esse i aqui, que vai variar de 0 a 9. Então na primeira passada, o peso 0 vai receber um número randômico qualquer entre 1 e 10. Aí na segunda passada, o peso 1 vai receber um número randômico qualquer entre 1 e 10. E ele vai fazer isso aqui 10 vezes até que a gente tenha o vetor pesos devidamente preenchido com valores aleatórios, para que a gente possa ter a base de procura. Aqui a gente está gerando a nossa base de valores randomicamente para que a gente possa procurar dentro do vetor pesos. Aqui nós criamos um procedimento de imprimir o vetor, que eu já expliquei em aulas anteriores, não mudou nada, pessoal. Então esse cara aqui a gente vai pular, porque a gente já sabe como esse cara funciona. Se você não sabe como esse cara funciona, assiste as aulas anteriores aí, porque a gente já debugou esse imprime vetor aqui, já fizemos o chinesinho dele, então nessa altura vocês já sabem para que ele serve. E aqui ó, nós temos outro método que é muito importante para a gente, que a gente viu esse método nas aulas anteriores. Lembra que as aulas anteriores foram aulas de ordenação do método bolha? Pois é. Para que o nosso algoritmo de busca binária funcione, é fundamental que o nosso array esteja ordenado. Então o que a gente fez aqui? A gente criou um procedimento chamado ordenação bolha, que recebe um vetor aqui de pesos, e usando tudo que a gente aprendeu nas duas aulas anteriores de algoritmos, que todo esse código aqui foi debugado nas duas aulas anteriores, então se você não sabe o que esse código aqui faz, assiste às aulas anteriores. Nós vamos ordenar o vetor, porque isso é um pré-requisito da busca binária. Se a sua busca binária não está funcionando, muito provavelmente você esqueceu de ordenar o vetor. E você pode ordenar esse vetor da forma que você quiser. Eu estou usando o método bolha aqui, único exclusivamente porque é o único que eu já ensinei no canal. Mas ele vai, para esse exemplo aqui, ele vai funcionar bem. E por isso que ele está aqui encapsulado dentro desse procedimento. Vamos botar aqui fim procedimento, que a gente não botou o fim procedimento aqui. E vamos salvar. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu vou gastar 30 segundinhos da nossa aula para apresentar para vocês o nosso programa de patrocínio, que está disponível no patreon.com/debatecreator. Nesse programa de patrocínio, você vai ter acesso antecipado aos nossos vídeos, vai ter direito a opinar sobre os conteúdos do canal, mandando lá suas ideias de vídeo. Caso você queira ver um vídeo específico, você vai poder mandar a sua ideia de vídeo para que a gente produza o vídeo que você quer ver. Além disso, nós também temos os nossos Thank You Discs, que já estão liberados lá, os discos de outubro e novembro, para quem é membro. Se você é membro do canal, você pode pegar esses discos digitais na faixa, no próprio site do Patreon, ou você pode comprar esses discos individualmente. Se você não quer se tornar um membro, mas quer comprar um disco de Thank You, você pode ir lá na seção compras do Patreon e comprar o nosso disco de Thank You para ajudar o canal aí, gerar fundos para que todo o dinheiro que seja conseguido nesse programa de patrocínio venha retornar para você mesmo, escovador de bytes, para que a gente possa comprar novos equipamentos, sortear brindes e fazer qualquer coisa que vocês achem legal com esse dinheiro aí. Também agradecer aos nossos novos membros que se inscreveram aí, aproveitaram a promoção inicial dos primeiros 1000 membros, que são o Renato Navarro, o Cleverson S.A. e o nosso queridíssimo Leonardo Manes, nosso primeiro patrocinador. Então, não se esqueça aí, primeiro link do nosso canal é o link para o nosso Patreon. Não se esqueça de se inscrever e ajudar a gente a ter um canal cada vez melhor. Agora vamos para a aula. E aqui nós temos onde a mágica vai acontecer.
que é a nossa função, que também vai retornar um número inteiro, busca binária. Esse cara aqui, toda essa implementação aqui, é a implementação que nós vamos usar para gerar a nossa busca binária. Antes da gente começar a fazer o chinesinho desse código aqui, dessa função, que é realmente a função que implementa a busca binária, vamos dar uma olhada lá na nossa função main, né, nosso início e fim, onde a gente vai entender um pouquinho mais de como a gente vai funcionar o programa de uma forma mais genérica, né? Então aqui a gente vai começar definindo um tipo vetor, que vai ser um vetor de inteiros, de 0 a 9, e vamos criar o vetor pesos, que vai ser uma variável do tipo vetor, lá com 10 posições, começando de 0 a 9. E aí nós vamos para o nosso comando receba, para receber aqui o valor procurado. Esse cara aqui é o valor que nós vamos procurar dentro da nossa array, e a gente tem que receber isso do usuário. O usuário tem que entrar isso em algum momento. Aqui a gente cria uma variável chamada posição no vetor, que a gente inclusive deveria ter declarado aqui, a gente não declarou, então vamos declarar ela aqui agora. Inteiro posição no vetor. A variável a gente começa com letra minúscula, para ficar bonitinho. E aí essa variável posição no vetor vai receber o resultado da busca binária, sendo que nós passamos aqui dois parâmetros. Nós passamos o valor procurado e o vetor de pesos, para que a gente possa fazer a busca binária. Esses dois caras aqui vão acabar vindo para cá, para essas duas posições aqui, para que a função possa usar esses parâmetros e descobrir em que posição o cara está. E agora aqui olhando o meu... Em nenhum momento eu carreguei o vetor, né? Eu declarei aqui a função de carregar o vetor, mas em nenhum momento eu chamei ela. Então vou pegar aqui o nosso carrega vetor, nosso procedimento de carregar o vetor. Vou colocar aqui logo depois do receba, porque se a gente não carregar o vetor, a busca binária não vai ter aonde procurar. Então aqui a gente carrega o vetor primeiro e depois sim a gente faz a busca binária. E aqui a gente tem um tratamentozinho final. Vocês vão ver que a nossa funçãozinha de retornar a busca binária, se ela não encontrar o valor que a gente está procurando no vetor, ela retorna um valor -1 aqui, ó. É esse trecho de código aqui. Esse aqui é um flag que nós vamos devolver caso a gente não ache o vetor, porque não existe posição -1 num vetor. Todo vetor começa na posição 0. Então quando a gente passa aqui, quando a gente recebe aqui na posição do vetor, a gente recebeu o valor -1 e a gente testa aqui nesse se a posição no vetor é igual a -1, a gente imprime, não achamos um pedaço cortado. E aí a Rose vai ter que ir lá e cortar um pedaço de carne do tamanho que o cara quer. Se não, a gente imprime, achamos na prateleira, aqui a gente imprime a posição no vetor para dizer que aquele pedaço de carne específico está na posição determinada do vetor que a busca vai retornar. Então esse cara aqui vai ser o resultado da busca, vai ser a posição. E aqui a gente vai pegar o nosso queridíssimo peso e vai mostrar o peso que a gente encontrou lá na posição. Então aqui a gente pega o vetor pesos indexado da posição que a gente encontrou aqui e exibe o valor que está dentro dessa caixinha. Lembrando para vocês que esse vetor pesos, na verdade, é uma caixinha de 10 posições que começa na posição 0 e vai à posição 9. Então aqui a gente está imprimindo, na verdade, o conteúdo da caixinha. A gente vai estar imprimindo o que está aqui dentro e não a posição propriamente dita. Então aqui a gente imprime a posição e aqui a gente imprime o valor dentro da posição. E lembra que eu falei para vocês que para o algoritmo funcionar, o vetor precisa estar ordenado? Nesse momento aqui, ó, o vetor, a gente em nenhum momento ordenou o vetor.
Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa rodar aquele nosso procedimento. Então eu vou vir aqui no nosso procedimento ordenação bolha, vou pegar esse cara aqui, vou passar ele aqui logo depois da carga do vetor, para que ele possa ordenar o vetor. E aí a gente tem que passar o vetor pesos, para que a nossa ordenação bolha possa pegar ele aqui, nesse ponto da função, e aí fazer todo o algoritmo de ordenação bolha, todo o nosso algoritmo lá de método bolha. Que é esse procedimento aqui, que vai ordenar o vetor, porque vocês vão ver que a busca binária é uma sequência de chutes muito planejados para tentar descobrir o cara dentro do vetor. Então, se o vetor não estiver ordenado, a gente não tem como fazer esses chutes e procurar nos lugares certos. Então vamos lá, galera, vamos ver a mágica acontecendo agora. O algoritmo de busca binária, ele usa uma teoria chamada dividir para conquistar, onde o que a gente faz? A gente vai pegar lá o nosso queridíssimo vetor, e esse vetor que nós vamos pegar, nós vamos dividir eles em partes úteis. Então vamos supor que esse aqui é o nosso vetor. Como o nosso vetor, nós definimos ele nesse algoritmo com 10 posições, ele começa na posição 0 e vai até a posição 9. A metade de 10 é 5, então a gente vai começar aqui pela metade do nosso queridíssimo vetor. A gente vai começar aqui na posição 5. Esse 5 ficou horrível. Vamos começar aqui na nossa posição 5 e vamos checar. Vamos olhar aqui. A gente setou aqui um limite mínimo e um limite máximo, que são as posições a menor posição no vetor, que é a posição 0, e a maior posição no vetor, que é a posição 10. Nesse caso aqui está até errado, porque a nossa posição máxima no vetor vai ser 9. Então, para evitar que a gente dê um problema aqui de overflow, vamos trocar para 9 aqui. E aí o que ele faz? Ele testa, enquanto o máximo for maior que o mínimo, e nesse momento o máximo é maior que o mínimo, porque o máximo vale 9 e o mínimo vale 0, ele vai fazer um chute. E como é que a gente calcula esse chute? Esse chute é calculado aqui, ó, nessa formulazinha aqui. Então a gente vai usar uma função de arredondamento aqui para arredondar o valor dessa conta para baixo, por isso que a gente coloca aqui o parâmetro para baixo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor máximo, que no caso é 9, vai somar com o valor mínimo, que é igual a 0, vai dividir por 2, isso vai dar 4,5, 4,5, mas como nós vamos pegar só a parte inteira, a gente vai arredondar esse cara aqui, a gente vai pegar 4 no final. E a gente vai chutar. O peso indexado de 4 é igual ao valor que a gente está procurando? Se for, a gente encontrou o cara. E aí a gente retorna, porque a gente encontrou. Então ele vai retornar a posição 4, porque o valor que a gente procurou está lá na posição 4. Agora vamos imaginar que o nosso valor não está na posição 4. Vamos imaginar que o nosso valor está em outra posição qualquer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que limitar o meu valor, porque lembra que o nosso poderosíssimo array está ordenado? Se ele está ordenado, os menores valores estão para cá e os maiores valores estão para cá. Seguindo a teoria lá da ordenação bolha, os maiores valores ficam no fundo do tanque, ou seja, estão mais para cá. Eles estão mais próximos da posição 9 do que da posição 0. E aí o que eu vou testar? Eu vou testar se o valor que está dentro da posição que eu chutei é maior ou menor que o valor procurado. Porque se ele for menor que o valor procurado, ele vai estar para cá no tanque. Já se ele for maior que o valor procurado, ele vai estar para cá no tanque. Então a gente vai dividir esse valor. Vamos supor que o valor
é menor. Se o número é menor, eu tenho que aumentar o meu valor mínimo do chute. Então vamos supor, como eu chutei 4 aqui, eu agora vou chutar 5 nesse caso. Já, se não for, o que eu vou fazer? Ele está para o outro lado. Se o número é maior, eu tenho que chutar para baixo. Então o que eu tenho que fazer? O meu valor máximo vai receber o chute menos 1, então ele vai começar do 3. E aí o que ele vai fazer? Vamos pegando esse primeiro caso aqui, onde o chute vai ser 5, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 5. O que ele vai fazer? Ele vai pegar 5, que é o mínimo, vai somar com o máximo, que no caso é 9, ele vai somar 9 com 5, vai chegar a 14, e aí ele vai dividir isso por 2 e vai achar 7. Então agora ele vai pegar a partir da posição 7. Então se esse cara aqui é o 5, ele vai pular o 6, ele sabe que o 6 não é, e ele vai começar do 7. E aí ele vai procurar esse valor aqui e vai repetir o processo. E aí, se o 7 for o valor, ele vai retornar achei. Se não, ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai pegar lá o nosso queridíssimo 7. Vamos supor que ele continua chutando para cima, né? Ele vai aumentar o 7 para 8. Vai somar com o valor máximo, que é 9. Isso vai dar 17. 17 sobre 2 vai dar 8,5. E aí ele vai arredondar isso para 8 e vai tentar procurar lá o cara na posição 8. Então se a gente pegar aqui o nosso vetor, a posição 8 é esse cara aqui. E aí se ele for maior, ele só pode estar na 9. E aí, se ele não estiver na 9, ele não está em lugar nenhum e a gente vai retornar menos 1. E essa é a ideia do nosso queridíssimo algoritmo de busca binária. Nós vamos cada vez mais restringindo a nossa busca até que a gente ache o cara ou não ache o cara retornando menos 1. E com isso, meu amado escovador de bytes, nós encerramos os nossos 20 minutos de aula de hoje. Espero que a aula tenha sido legal para vocês. Na próxima aula nós vamos continuar do ponto onde nós paramos, então a gente vai pegar todo esse pseudocódigo que nós estudamos hoje e vamos implementar ele em Fusion C na próxima aula. Então fique ligado aí na playlist, não esqueça de seguir a playlist e assinar aí o nosso canal, assinar as notificações para toda vez que sair um vídeo novo você receber. E não se esqueça do combo padrão do nosso queridíssimo YouTube. Dê like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, acima de tudo, faltam 102 escovadores de bytes para que a gente atinja o número mágico de 1000 escovadores de bytes, para a gente começar a ser remunerado aqui por esses vídeos que a gente faz. E não se esqueça também que se você é um cara ansioso e quer me remunerar antes, tem o nosso programa de Patreon aí, nós temos aí os nossos queridíssimos patronos, que eu já falei aí no meio do vídeo. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso Patreon. E acima de tudo, meu amigo escovador de bytes, acima de tudo que eu falei hoje aqui, nunca se esqueça jamais de ser feliz. Bem-vindo ao The Byte Creator, escovador de bytes! Se você está acompanhando a nossa playlist aí de algoritmos, você está vendo que a gente está implementando o algoritmo de busca binária. E na última aula nós fizemos a implementação do algoritmo de busca binária no nosso queridíssimo pseudocódigo. Nós escrevemos o algoritmo, vimos o relato, vimos o pseudocódigo e hoje nós vamos botar nossas mãozinhas na massa usando Fusion C e vamos implementar o algoritmo de busca binária usando Fusion C. Então, se você quer aprender a implementar a busca binária em Fusion C, vem comigo que hoje é o dia de vocês aprenderem. E, de novo, gostaria de lembrar a vocês que o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa.
Então aqui eu estou usando uma das camisas do nosso debatecreator.com.br, a loja de merchandise aí do nosso queridíssimo Debate Creator. Então, se você quer provar que a nossa comunidade de retrocomputação brasileira é forte, se ajuda, e se você quer um Debate Creator cada vez melhor, entra lá, debatecreator.com.br, e compre um dos nossos produtos e seja feliz. Então bora, galera, vamos aprender essa tal de busca binária lá no Fusion C. Vamos junto! Lembrando sempre que os códigos das nossas aulas estão no GitHub do Debate Creator, github.com/debatecreator. É só você entrar aqui. Como a nossa aula de hoje é aula de algoritmos, vocês vão baixar o repositório de algoritmos. Se você não sabe baixar o repositório, não sabe atualizar para o código mais recente, dá uma olhada nas nossas aulas anteriores aí, que nas aulas anteriores nós ensinamos vocês como é que faz para pegar o código e como faz para atualizar o código na máquina de vocês. Lembrando que hoje nós vamos estudar a busca binária, que está dentro dessa pastinha aqui, B-binária. Então vamos lá para o Visual Studio e vamos começar a brincar com a nossa busca binária. Então galera, na aula passada nós estudamos o relato, que é esse relato aqui, e construímos um pseudocódigo que ensina a gente a usar a busca binária, que é esse trecho de código aqui. Então, para que vocês tenham um entendimento melhor da aula de hoje, referencie a última aula aí de algoritmos para ler a nossa explicação desse relato, que vai ficar muito mais claro o que nós vamos fazer aqui na busca binária hoje. E nós vamos olhar a nossa busca binária em Fusion C, começando aqui pela nossa função main. A gente cria aqui uma variável inteira chamada posição no vetor, que é inicializada com o valor -1, que afinal de contas nós não sabemos se ele existe ou não, lá no nosso vetorzinho de peso de carne, né? E por isso a gente precisa indicar para o nosso programa que a gente não sabe ainda se ele está lá ou não. E a gente faz isso por essa inicialização aqui. E aí, ó, aqui nós temos um trecho de código que gera uma semente. Se você não viu a aula anterior, você não viu lá a nossa funçãozinha de criar pesos de carne randômico, que é esse random number aqui. Lá na nossa funçãozinha de gerar números randômicos, que nós criamos aqui no nosso queridíssimo, né, nós criamos uma semente. E essa semente, para que ela seja efetivamente pseudo-randômica, ela tem que variar a cada execução do programa. E é isso que a gente faz aqui. A gente usa o relógio interno do nosso queridíssimo computador para gerar uma diferença de tempo, que dependendo de como o cara vai executar, quando o cara vai executar, ele vai gerar uma semente pseudo-randômica para ser usada lá na nossa funçãozinha de números aleatórios. Então essa parte aqui é a parte que nós precisamos criar para que a gente possa ter a semente de números aleatórios que eu expliquei na última aula. Nós usamos uma estrutura de tempo e usamos a função getTime do Fusion C para pegar o horário de execução e criamos uma função, criamos aqui uma estrutura randômica baseado nos segundos ao qual o cara executou o programa. E aí a gente faz toda aquela nossa parte de criar o vetor que vai representar as prateleiras e a quantidade de carne que tem em cada prateleira lá da Rose. Então aqui a gente faz a nossa função carregar o vetor, a gente imprime o vetor para que o nosso usuário possa ver os números que foram sorteados randomicamente, e depois nós ordenamos o vetor e imprimimos o vetor ordenado para que o nosso usuário possa saber que nós ordenamos o vetor. Lembrando que ordenar o vetor é um pré-requisito para que a busca binária funcione. A busca binária só funciona se o nosso queridíssimo vetor estiver ordenado. Então nós ordenamos o vetor usando o método bolha, que nós também explicamos em aulas anteriores aí de algoritmo. Nós poderíamos ter usado qualquer método de ordenação de vetor. Como nós só conhecemos o método bolha, nós usamos o método bolha para ordenar o vetor. E imprimimos o vetor ordenado aqui. E aqui, ó, na função, nossa queridíssima função aqui, main, nós começamos o loop para que a gente possa pesquisar quais os pesos de carne nós queremos descobrir. Estão lá no loop.
Então a primeira função que nós temos aqui é a função de pegar o peso. Nessa função de pegar o peso, que é esse código aqui, nós simplesmente pedimos para o usuário entrar um peso qualquer e caso ele queira sair das pesquisas, caso ele queira parar de pesquisar, ele digita o flag 0. Então aqui nós temos um flag de saída. Não existe peso de carne 0. Então se o cara digitar que ele está pesquisando lá um peso 0, nós saímos do código. Então nós terminamos a execução do código. E aqui nós fazemos um input string, onde o usuário vai digitar o valor que ele está procurando. Isso também foi tudo explicado aí nas aulas anteriores, então assista às aulas anteriores para entender o comando input string. Então aqui vamos supor que o cara entrou um valor aqui de 10, né? Então o que ele vai checar aqui? No loop while, e para quem não conhece o loop while ainda, ele é um loop que vai ficar se repetindo, ou seja, esse trecho de código aqui vai ficar se repetindo até que o peso entrado pelo nosso usuário seja 0, ou seja, ele vai entrar no loop while toda vez que o valor procurado for diferente de 0. Se o cara entrar 0, ele vai transferir o controle para o final do programa e vai terminar a execução do programa. Mas se ele entrar um valor aqui, como por exemplo, vamos supor lá que na pegar peso ele entrou um valor 10, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a nossa função de busca binária passando o valor 10, ou seja, aqui nós estamos procurando um peso igual a 10. E aí ele vai transferir o controle do código para a nossa função de busca binária. Então vamos lá para a nossa função de busca binária. Na nossa função de busca binária, nós criamos uma função um pouco mais genérica para que a gente possa saber dinamicamente o tamanho do array dos pesos. E essa conta aqui é uma conta muito importante, porque esse max aqui é o chute máximo que nós podemos dar. Como nós criamos um array de pesos lá de 10 posições, que nós podemos ver isso aqui, ó. O nosso array de pesos tem 10 posições, nós teremos as posições de 0 a 9. Se nós vamos ter as posições de 0 a 9, eu preciso calcular, porque esse peso aqui poderia ter qualquer tamanho. Vamos supor que ele tivesse um tamanho de 100 ou um tamanho de 1000. O que nós fazemos aqui? Nós pegamos aqui, usando o comando sizeOf, nós pegamos o tamanho de uma caixinha. Então aqui nós pegamos o tamanho da caixinha 0. E vamos supor que a caixinha 0, por ser um inteiro, tenha um tamanho de 5 bytes. Nós vamos pegar esse tamanho de 5 bytes e vamos usar ele para dividir o tamanho total do vetor de pesos. Como o vetor de pesos ele tem 10 posições inteiras e nós sabemos que o inteiro ocupa 5 bytes, a gente vai pegar 10, multiplicar por 5 e nós sabemos que o tamanho total do vetor de pesos em bytes é igual a 50 bytes. E se nós pegarmos os 50 bytes, que é o valor de todas as caixinhas do vetor de pesos, e dividirmos pelo valor de uma única caixinha, que é 5 bytes, nós vamos ter 10, ou seja, nós agora sabemos dinamicamente, usando o poder da matemática, que o tamanho máximo do nosso vetor é 10 posições. E aí o que a gente vai fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é testar se o valor que nós estamos procurando está na posição 0. E nós fazemos isso aqui por quê? Porque, como eu falei para vocês, o Fusion C ele não lida muito bem com valores flutuantes. Então, nós vamos precisar fazer um macete para descobrir os valores, fazer o tal arredondamento para cima. Vocês lembram lá que toda vez que nós vamos fazer um chute na busca binária,
nós dividimos o vetor em duas partes e arredondamos o chute para cima. Só que como nós não temos uma função específica no Fusion C, nem no SDCC, para arredondar para cima, nós temos que fazer esse arredondamento para cima na mão. Então nós precisamos desses dois testes aqui para garantir que nós vamos efetivamente testar a posição 0 e que nós vamos efetivamente testar a posição 9. Porque como nós não podemos arredondar para cima, no algoritmo que nós fizemos, toda vez que tem um resto de divisão, a gente soma 1. Mas se a gente fizer dessa forma, a gente não vai testar nem a posição 0 nem a posição 9. Então nós colocamos isso logo no início do código para garantir que essas posições vão ser testadas mesmo usando o compilador SDCC. Então eu testo aqui, se a primeira posição do array é o valor que eu estou procurando, ou seja, 10, eu retorno que ele está na prateleira 0. E se o valor procurado estiver na posição max menos 1, a gente sabe que max nesse momento vale 10, mais 10 nós temos que tirar 1, porque o array ele começa em 0, então as posições na verdade vão de 0 a 9. Então se eu pegar max menos 1, 10 menos 1, eu vou ter a posição 9. Então aqui eu estou testando se a posição 9 é igual ao valor procurado. Se ela for o valor procurado, eu retorno que ele está na prateleira 9. E aí nós vamos testar todos os outros valores que não forem necessariamente os valores iniciais e finais do nosso array. E aí, pessoal, chegou naquele momento que a gente fala do nosso programa de patrocínio, o nosso querido programa de patrocínio The Byte Creator. Se você quiser assinar o nosso programa de patrocínio, você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos, você vai ganhar o acesso ao nosso FTP, que está em beta, teste, para você poder baixar arquivos e conseguir pegar coisas dentro do nosso servidor FTP. Você também vai ter a oportunidade de moldar o conteúdo do canal, mandando para a gente suas sugestões de vídeo e podendo ter prioridade nas votações de jogos da live, além, obviamente, de ter o nosso chat com os nossos amigos escovadores de bytes, que estão lá não só comigo, mas também com todo mundo que está fazendo parte da nossa comunidade. Então, aproveitar agora para agradecer os nossos principais apoiadores, que são o Adriano Souza, o Rogério Caetano, o Renato Navarro, o Cleverson S.A. e o nosso queridíssimo Leonardo Manes, que é o nosso primeiro patrocinador. Então, se você curtiu aí, ou se você está curtindo o nosso canal e quer um canal cada vez melhor, primeiro link aqui embaixo no canal é o link para o nosso Patreon, patreon.com/TheByteCreator, e lá você vai encontrar o nosso queridíssimo programa de patrocínio. Não se esqueça também que nossos Thank You Discs, para quem já se inscreveu, estão disponíveis para download na faixa. E se você não quiser fazer a assinatura do canal, você pode comprar um dos Thank You Discs também, separadamente, sem a necessidade de assinar o canal. Então vem com a gente e vamos pro vídeo, porque essa propaganda já tá longa. E agora, pessoal, vamos começar a fazer aqui a nossa efetiva busca binária, como nós aprendemos lá no nosso pseudocódigo. Sempre que o valor máximo for maior que o valor mínimo, a gente precisa fazer um chute igual a gente aprendeu lá na aula passada. Aqui eu tenho alguns prints só para mostrar o mínimo e o máximo que nós aplicamos. E aqui ó, a gente criou um conceito novo que é o conceito do resto. O que é o conceito do resto? Usando esse operador aqui que é o resto da divisão no seance, nós vamos ver se a divisão por 2, se o resto da divisão por 2 de máximo e mínimo vai ter resto. Se o resto for igual a 0, o que eu estou perguntando aqui? Não teve resto? Se a divisão não teve resto, é uma divisão inteira, então a gente não precisa fazer o arredondamento para cima. Então o nosso chute vai ser igual ao máximo mais o mínimo dividido por 2. Então aqui, considerando que o nosso máximo nesse momento é 9, o nosso mínimo é 0, nós vamos ter 9. Esse 9 vai ser dividido por 2, nós vamos ter 4,5. Como 4,5 não tem resto, né? Porque 4,5 é 4,5,
e esse vírgula 5 é um resto, o nosso primeiro caso não vai cair aqui, ele vai cair no else. E o else é o caso onde teve resto. E aí o que eu vou fazer? Se teve resto, nesse caso aqui teve resto, eu não posso chutar na posição 4, eu tenho que chutar na próxima posição inteira. Então o que eu faço? Eu divido aqui, nesse trecho do código, eu divido o máximo mais o mínimo pelo 2 para ter o 4,5. Vou pegar a parte inteira desse cara que é 4, vou somar mais 1 e vou começar o meu chute pela posição 5. Então, se nós temos a posição aqui de 0 a 9, a posição 5 fica um pouquinho além do meio. Então vamos supor que aqui a posição 5 seja aqui. E o primeiro chute ele vai chutar aqui. E aí eu vou jogar esse chute na posição que eu quero testar. Aí aqui eu imprimo a posição para a gente ver lá no debug. E aí eu testo se o meu array de pesos indexado por 5 é igual ao valor que eu estou procurando. Se for, eu retorno essa prateleira. Se não for, eu vou fazer aquele teste para saber se esse valor que está na posição 5 é maior ou menor que o valor que eu estou procurando. Se a posição for se o valor que está dentro dessa posição for menor que o valor procurado, eu vou aumentar o meu mínimo para poder dar um chute para cima. Se o valor for o oposto, eu vou diminuir o meu máximo para dar um chute para baixo. E vou tentar de novo. Ou seja, eu vou bater aqui nesse cara aqui. Eu vou pegar esse passo aqui, vou subir até o início do while e vou testar de novo. Vou fazer esse processo todo de novo, para que eu vá testar todas as posições que não for a posição, nem a posição inicial, nem a posição final. Terminando essa procura, se eu não achei nem na posição inicial, nem na posição final, nem em todas as posições intermediárias que eu vou fazer pela busca binária, eu retorno -1, que é o nosso flag que indica que eu não encontrei. Não encontrei. Se eu não encontrei, esse valor aqui, retornado pela busca binária, esse valor retornado pela busca binária vai ter -1. Se eu encontrei, ele vai ter a posição. Então, supor que esteja na posição 5, ou ele vai tornar a posição ao qual o peso está, ou ele vai retornar -1 que ele não achou. E aqui eu testo a condição final para a gente dizer para o usuário se a gente achou o cara ou se a gente não achou o cara. Se a posição no vetor for diferente de -1, qualquer número diferente de -1 significa que eu achei. Então eu imprimo posição no vetor e imprimo em que posição que eu achei. Se a posição no vetor for igual a -1, eu imprimo para o usuário peso não encontrado. E aqui eu imprimo mais uma vez o vetor, caso o nosso usuário queira continuar pesquisando, e pergunto para ele, cara, você quer pesquisar outro peso, né? Então eu pergunto para o cara de novo se ele quer pegar um novo peso. Se o cara entrar aqui um valor igual a 0, quando o controle retornar para cá, essa condição vai ser atendida. Opa, o valor procurado aqui é 0, então sai do programa. Se não, ele vai fazer de novo todo o processo e fazer uma busca binária no novo valor procurado que ele entrou aqui nessa pegar peso aqui. Então, pessoal, essa é a ideia. E agora vamos executar o nosso programa e ver ele executando para a gente ver os prints e entender de forma final como funciona a busca binária.
Então agora vamos chamar aqui o nosso terminal, novo terminal. Vamos dar o nosso ponto /make. E vamos ver a nossa bateria compilar e chamar lá o nosso queridíssimo emulador, como sempre. Então aqui nós temos o nosso disquete. Se eu der o dir aqui, vocês vão ver que a gente tem lá o bbinaria.com. Então vamos bbinaria e vamos executar. E aqui são os primeiros prints. Nesse primeiro print aqui, a gente tem as 9 posições do vetor com os números que foram gerados aleatoriamente para cada prateleira. Então ele gerou na prateleira 0,47, na prateleira 1,11, na prateleira 2,21 e assim sucessivamente até a prateleira 9, o 16, que é a última prateleira que a gente tem com as carnes. Aqui no print de baixo, a gente tem o vetor ordenado. Então vocês veem aqui que a gente tem, ele pegou os menores valores e colocou para cima no tanque, e os valores mais altos, mais pesados, ele botou para o final do tanque, como manda a lógica do nosso queridíssimo método bolha. Então a prateleira 9 ficou com 47 kg de carne, a prateleira 8 ficou com 27 kg de carne, temos outros 27 kg de carne aqui na prateleira 7, na prateleira 6, 21 e assim sucessivamente, até a prateleira 0 com 3 kg de carne. E aqui a gente tem o nosso prompt, que foi o prompt que nós criamos lá para o usuário entrar um peso para ele pesquisar em que prateleira esse peso está. Então vamos supor que o cara está querendo pegar, sei lá, 3 kg de carne. Se eu botar 3 aqui, vocês vão ver que o algoritmo vai responder imediatamente. E ele disse que a posição no vetor é a posição 0. Isso acontece por causa daquela nossa primeira cláusula lá, que ele checa se o valor está na primeira prateleira. E aí vamos checar aqui o valor 47, só para a gente ver que os 47 kg de carne estão na prateleira 9. E a gente pode validar isso olhando aqui a prateleira 9 e ver que é 47. Então as nossas duas primeiras cláusulas estão ok, nós já testamos ela. E agora vamos testar os valores médios aqui. É que se eu botar aqui 16, que está na prateleira 5, ele vai responder rapidamente. E ele responde com um único passo, porque ele pegou um mínimo de 0, um máximo de 10, dividiu, chegou à posição 5, e na posição 5 ele me disse que está na posição do vetor 5, porque realmente o valor que nós procuramos, que é 16, está lá na prateleira 5, conforme a gente colocou. Vou tentar um valor baixo agora, vamos tentar aqui a prateleira 1. Então se eu procurar aqui 8 kg de carne, vocês vão ver que ele achou os 8 kg de carne na posição 1, que é o correto. E para isso ele teve que fazer 3 divisões. Ele fez uma divisão de 0 com 10, depois ele fez a divisão de 0 com 4, e depois ele fez a divisão de 0 com 1. E chegou na posição 1, que é a prateleira 1 aqui, que tem 8 kg de carne. Vamos tentar agora a posição... Ele me respondeu aqui posição 8. Essa resposta 8 não está totalmente errada, porque ele começou dividindo de trás para frente. Ele me respondeu aqui que os 27 kg de carne estão na posição 8. E é verdade. Apesar de nós termos 2 aqui, como ele começou a divisão no caso de valores maiores, ele pegou o maior valor. E é isso aí, pessoal. Com isso nós terminamos a implementação do nosso método de busca binária. E com isso vocês já sabem implementar a busca binária lá no nosso queridíssimo Fusion C. E acabou, galera! Acabaram os nossos maravilhosos 20 minutos de aula. A gente até deu um pouquinho mais de aula aí, porque a gente precisava terminar esse assunto, então a gente estendeu mais alguns minutinhos, não muito. Então agora vocês são felizes conhecedores não só do que é o nosso método de busca binária, mas também sabem implementar esse método de busca binária lá no nosso queridíssimo Fusion C. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo os vídeos, estão compartilhando os vídeos com seus amigos. Faltam 15 testemunhas para a gente chegar nos 1000 inscritos. Estamos com aproximadamente 2.300 horas visualizadas, que significa que logo e logo o nosso programa de membros dentro do próprio YouTube vai estar disponível para vocês.
Mas nós já temos um programa de membros lá no Patreon, então se você quer ajudar o canal a continuar a trazer esse tipo de conteúdo para vocês, assine os nossos programas no Patreon, nosso programa de membro do canal no Patreon, e também se você quer continuar ajudando a gente, compre aí nossos produtos que estão disponíveis lá na The Byte Creator Store. Eu hoje estou vestindo o The Byte Creator Store, thebytecreator.com.br. Quer me ajudar? Você pode comprar memorabilia, pode comprar os Thank You Discs ou se inscrever no programa de membros do canal no Patreon. Um grande beijo, nunca se esqueça, seja feliz. Bem-vindo ao The Byte Creator, escovador de bytes. Hoje eu tô aqui de frente para o quadro branco porque nós vamos ter uma aula diferente hoje. Hoje nossa aula é de algoritmos, portanto a gente vai precisar colocar mais uma ferramenta no nosso canivete suíço de algoritmos. Nós já aprendemos a estrutura de dados mais básica, que é o array, já aprendemos a ordenar esse array usando o método bolha, já aprendemos a procurar rapidamente um elemento dentro do array usando a nossa queridíssima busca binária, e hoje nós vamos aprender mais um elemento muito importante para a gente começar a melhorar os nossos algoritmos e ir para um algoritmo um pouco mais complexo. E essa ferramenta é a recursividade. Então hoje eu vou dar uma aulinha de recursividade aqui para vocês que vocês possam entender o que é recursividade, como ele funciona e como a gente aplica nos algoritmos. Então vem comigo que a aula de hoje é longa. Então, pessoal, o que é exatamente a tal da recursividade? A recursividade é uma ideia muito inteligente que desempenha um papel muito importante na ciência da computação. Recursividade é um mecanismo pelo qual uma função ou um objeto referencia a si mesmo tendo uma condição de saída. Então, por exemplo, se a gente fosse desenhar o fluxo de uma função recursiva aqui no quadro branco, ela seria algo do tipo função, a gente executa a função. Se a função atingiu a condição de parada, ela volta e reexecuta a função caso a gente ainda não tenha encontrado a função de parada, a condição de parada. Caso ele tenha atingido a condição de parada, ele prossegue com o fluxo, com as próximas rotinas, ou, se isso aqui for um objeto, o objeto devolve o controle para quem chamou ele. Então isso aqui é uma função recursiva, tá, pessoal? Então se a gente olhar de uma maneira geral, a recursividade nada mais é que uma forma de você implementar repetições aqui sem uso de loops for next, que não impede que aqui dentro da nossa função tenha um loop for next, caso a gente ache necessário. Mas a princípio é uma maneira da gente ficar reexecutando isso aqui para conseguir concluir requisitos complexos. Só que a recursividade ela parece ser uma coisa muito simples, mas quando a gente vai implementar recursividade, é muito comum da gente se perder na complexidade do requisito em si. Normalmente nós usamos recursividade para resolver requisitos muito complexos. E um dos requisitos que a gente costuma usar assim como início do estudo da recursividade é o fatorial. Quem não lembra o que é fatorial lá na época lá do segundo grau, da tia Cotinha, né? Vamos, por exemplo, vamos dizer que eu quero saber quanto é o fatorial de 5. O fatorial de 5 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse aqui é o fatorial de 5. Então, se a gente pegar o fatorial de 5 aqui e ir fazendo, como manda a lei da matemática, resolve as multiplicações da esquerda para a direita. Então, aqui dá 20, 20 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 20 vezes 3 dá 60, vezes 2 vezes 1, 2 vezes 60 é igual a 120 vezes 1, qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, aqui a gente sabe que o fatorial de 5 é 120. E qual foi a nossa condição de parada aqui para evitar essas multiplicações todas aqui? Foi quando a gente chegou no 1, né? E quando a gente chegou no 1, a gente não precisou mais multiplicar por mais nada, e esse aqui é o flag que indica que a nossa função recursiva parou e a gente não precisa mais trabalhar nela. Então, se a gente fosse converter isso aqui, a nossa condição de parada, a gente pode escrever isso aqui como n igual a 1, ou seja, assim que o nosso n for igual a 1, nós atingimos a nossa condição de parada, que está aqui. E aqui onde a gente está a função,
a gente pode estabelecer essa função aqui, como por exemplo, n é igual a n, ou melhor, n não, né? Vamos usar outra variável aqui, vamos usar aqui, total é igual a n vezes n menos 1. Então seria algo mais ou menos assim. Mas para a gente traduzir isso aqui num algoritmo, como é que a gente faria um algoritmo para resolver esse requisito aqui? Como é que nós faríamos a função que vai ser, como nós vamos fazer a função que vai implementar essa nossa multiplicação aqui? Então aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar aqui um procedimento fatorial. Ou melhor ainda, nesse caso, como a gente vai retornar o valor, vamos criar uma função fatorial. Função fatorial. Dentro dessa função fatorial, a gente tem que ter uma condição para testar se a gente chegou na parada, que é isso aqui. Então aqui, se n igual a 1, então retorne total. Se não, total é igual ao número vezes fatorial de n menos 1. Eu faço φ c e aqui eu boto φ. Então aqui, ó, vocês podem observar que a função fatorial está sendo chamada aqui, ó. Então, ele vai começar a entrar nele mesmo toda vez que ele chegar nessa linha aqui. Então, por exemplo, vamos supor que a gente entrou aqui o 5. Ele vai, 5 é igual a 1? Não. Então ele vai vir para cá. Aí ele vai pegar essa variável total, vai pegar 5 vezes o fatorial de n menos 1, que é igual a 4. Então ele vai entrar aqui de novo. E aí ele vai ver, 4 é esse cara? Não. Então ele vai vir para o sinão e vai entrar aqui de novo. E ele vai ficar fazendo isso e cada uma dessas execuções vai criar uma stack de execução. Então aqui vai ser a stack do 5, a stack do 4, a stack do 3, a stack do 2. E aí quando ele chegar no 1, ele vai dar o return. Então ele vai executar toda a stack do 2, vai fazer o return, vai executar toda a stack do 3, vai fazer o return, executar toda a stack do 4, finalmente vai executar a stack do 5 e no total a gente vai ter aqui o total do fatorial de 5. Vamos ver como é que isso funciona lá no código para vocês entenderem melhor? E agora é hora que eu relembro para vocês que todas as nossas aulas estão no github.com do Debate Creator. Não precisa se preocupar que esse link vai estar lá para vocês lá na descrição do vídeo. E as aulas de algoritmos ficam nesse repositório aqui, no repositório de algoritmos, não por coincidência. Então aqui dentro do repositório de algoritmos, vocês vão ter todos os códigos que nós vamos usar hoje. E a aula de hoje vai estar aqui, ó, nessa pastinha recursiva aqui, de recursividade. Então se você não sabe baixar esse código, entra lá nas aulas anteriores, verifica como baixar. Mas o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, basta você pegar, copiar e ser feliz olhando lá o procedimento das aulas anteriores. Então, como o algoritmo de fatorial é rapidinho, só para a gente desenferrujar o nosso MSXPen aqui, vamos criar um programinha aqui no MSXPen para implementar o nosso algoritmo fatorial que a gente acabou de implementar ali, né? Então, vamos criar aqui uma linha 10. Essa linha 10 eu vou limpar a tela, vou setar o tamanho da tela para 40, né, para funcionar em todos os MSX. Vou desligar lá as teclas de função. Vou imprimir aqui para o nosso usuário o que o programinha faz. Então vou criar aqui uma linhazinha aqui para deixar bonitinho. Aqui embaixo na linha 30 nós vamos fazer outro print para o usuário. Vamos botar para ele... Estou com o teclado errado. Calcula o fatorial de um número. Agora aqui na linha 40, vou botar o meu nome só para tirar uma ondinha. A data que eu estou escrevendo esse programa foi 4/1 de 2024, 4/4, que é o dia 4/1 de 2024. Agora aqui na linha 50 vamos fechar a linhazinha para ficar bonitinho. Então vamos copiar aqui para ficar igual. E lá na linha 60 vamos receber um número do console vindo do usuário. Então a gente vai para isso, a gente vai usar a função input. A função input ela permite que a gente coloque a mensagem para o usuário diretamente na mensagem. Então vamos botar aqui entre número. Vamos pedir para o usuário entrar um número aqui, ponto e vírgula, para ficar na mesma linha. E aí eu dou um nm aqui, que é
NM de número, né? Então esse cara aqui vai ser o nosso número. Vamos criar um array aqui, chamado T, que vai ser o array que vai manter os totais das nossas contas. Vocês podem ver, eu estou colocando ele aqui com precisão dupla, porque números fatoriais são gigantes. Se a gente calcular fatoriais de números muito grandes, vocês vão ver que o número vai ficar enorme. Então é bom a gente usar números de precisão dupla para garantir que esse número não vai estourar, que a gente não vai ter overflow. E eu já vou calcular aqui o primeiro fatorial logo de cara, só para ver se esses números de precisão dupla estão funcionando legal. Então eu vou pegar aqui NM e vou multiplicar por NM menos 1. Então se eu entrar aqui 5 vai ser o NM menos 1 vai ser 4 vezes 5 vai dar 20. Então nesse momento o meu T indexado de 5 vai ser 20. E aí vamos começar a nossa recursividade aqui. Vamos lá na nossa linha 80. Vamos lá vamos criar uma subrotina aqui, GoSub1000, que vai ser a subrotina que vai fazer o fatorial recursivo. Vou botar REM aqui para botar o comentário. Fatorial recursivo. E agora vamos lá criar a nossa subrotina 1000, né? Então vamos criar uma linha 1000 aqui. Vamos botar um comentário só para a gente lembrar que o fatorial recursivo, a subrotina que começa o fatorial recursivo começa aqui. Então fatorial recursivo. Agora aqui na linha 1010, vamos diminuir o valor do número. NM vai ser igual a NM menos 1. Lembrando que se o cara, nesse momento aqui, entrou 5, NM menos 1 vai ser 4. Aí a gente vai colocar a nossa cláusula de escape aqui, que vai ser na linha 1020. Nós vamos botar se o NM for igual a 1. Vocês lembram lá da parte teórica, é a nossa cláusula de escape. Then, print. E aí vamos imprimir o fatorial. Fatorial igual. Vamos dar um ponto e vírgula para ele continuar imprimindo na nossa linha. E nós vamos imprimir o T indexado de NM. Mas aí se a gente, olha só como, se o NM é igual a 1, ele vai dar o fatorial de 1, não a última resposta. Então a gente vai indexar esse cara aqui de NM menos 1. Porque se a gente deixar NM aqui, como não houve nenhuma conta no MM no array indexado de 1, ele vai responder 0. Se a gente colocar NM menos 1, ele vai pegar o T indexado de 1 e aí vai pegar o valor final lá do número. E aí vamos fazer o return. Agora aqui na linha 1030 a gente tem que calcular o novo fatorial. Então a gente vai pegar aqui o nosso array que está guardando os valores sucessivos das multiplicações. Vai pegar o valor anterior, que no caso o valor anterior aqui no 5 é esse valor 20, né? Que ele vai pegar, nesse caso aqui, o NM mais 1. Para a gente pegar aqui o array, a posição 5 do array, né? Lembrando que aqui o NM nesse momento tem 4. Se a gente botar NM mais 1, a gente vai pegar o 5. Então aqui a gente vai pegar o 20 que está lá na casinha 5 do nosso array T, que são os totais. E vamos multiplicar esse cara pelo NM menos 1. E aí a gente dá um GoSub1000. Esse GoSub1000 é a recursão. Então vou botar um comentáriozinho aqui, recursão. Que aí ele vai voltar para cá e aí ele vai ficar preso aqui na função recursiva, fazendo a recursiva daqui para cá eternamente até que a gente encontre a condição de parada. E aqui vai a coisa mais importante de qualquer função recursiva, tá, pessoal? Se a função recursiva não tiver uma cláusula de parada definida e atingível, a função recursiva entra em loop infinito e aí a gente trava o nosso computador. Então vamos ver se a gente consegue botar isso aqui para funcionar. Vamos dar um run nesse cara aqui. Trouxe o cara. Vamos botar o 5, que a gente sabe que é 120. E obviamente ele deu o valor errado porque eu fiz alguma merda aqui. Vamos tentar identificar qual foi a besteira que a gente fez aqui.
E agora, enquanto a gente deixa o Manel do passado lá debugando o código para descobrir o que ele fez de errado, vamos aproveitar essa pausazinha rapidinha para dar um alô aí para os nossos queridíssimos escovadores de bytes, os verdadeiros escovadores de bytes que estão pagando o nosso programa de patrocínio. Essas pessoas que eu vou citar o nome agora, todas elas estão com acesso antecipado nos vídeos do canal. E elas têm também um acesso a um FTP exclusivo, onde tem vários códigos lá que eles podem baixar, várias ROMs, vários programinhas, várias paradas bacanas que tem no nosso FTP. Ali é claro de bater uma linha exclusiva de bate-papo, não só comigo, mas como todos os outros membros do programa de patrocínio. Então vamos dar aquele grande alô para os nossos amigos Rômulo de Almeida Alves, Vanderlei Sextim, Adriano Souza, Rogério Caetano, Renato Navarro, Cleverson S.A. e o nosso queridíssimo Leonardo Manes, que é o nosso primeiro patrocinador. Muito obrigado a todos vocês e não se esqueçam que quem quiser entrar nas fileiras dos verdadeiros escovadores de bytes, é só seguir o link do Patreon que está aqui embaixo na descrição do vídeo. É o primeiro link do canal também, patreon.com/TheByteCreator. É só entrar lá, escolher uma camada e ser feliz. Agora vamos pro vídeo de novo, que a essa altura o Manel do passado já deve ter descoberto o problema lá no programa. Então o erro que eu cometi foi esse aqui. Eu escrevi aqui, ó, nm-1, e nm-1, na verdade, se eu pegar aqui o nosso array T indexado de nm-1, como nm é igual a 1, nm-1 é igual a 0, então eu vou pegar a posição 0 do array. Na verdade, a posição que eu quero pegar do array é a última, que foi a T2. Então, para pegar T2, aqui não é nm-1, é nm mais 1. Então, foi aqui que eu errei. Vou consertar aqui, nm mais 1, e vou rodar. Então vamos entrar aqui o fatorial de 5. Olha lá, 120. Mas agora, pessoal, olha, a gente só testou com o fatorial de 5, né? Vamos testar um número maior aqui. Vamos pegar aqui a nossa calculadora. Dentro da nossa calculadora, a gente também tem uma calculadora científica aqui, né? Então vamos calcular aqui, sei lá, o fatorial de 10, por exemplo. Vou botar 10 fatorial. 3.628.800. Será que o nosso código consegue calcular o fatorial de 10? Tá aí, fatorial de 10. 3.628.800. Então, como vocês podem ver, aqui nós temos uma função totalmente recursiva. Para quem acha aí que recursividade é coisa só de paradigma funcional, olha aqui, ó, uma linguagem ou uma linguagem estruturada, né? O Basic como uma linguagem estruturada, aqui, ó, executando uma função plenamente recursiva sem necessariamente estarmos num paradigma funcional. Eu escreveria isso aqui muito mais rápido, muito mais fácil num C# ou num C da vida, porque eles são paradigmas funcionais, e os paradigmas funcionais realmente facilitam muito o uso de recursividade. Mas o fato de facilitar não significa que seja impossível você construir uma função recursiva dentro de Basic, que é uma linguagem estruturada, e essa é a prova, tá aqui. E agora, qual é o máximo que o nosso processadorzinho 8 bits lá do nosso queridíssimo MSX consegue calcular, né? Como nós estamos usando aqui valores são precisão dupla, nós conseguimos ir muito longe, né? Então vamos ver qual é o primeiro valor que se a gente colocar aqui dá overflow. Primeiro vamos ver se a gente realmente está rodando um processador de 8 bits aqui. Não, a gente está rodando MSX2. MSX2 é um processador de 8 bits ainda. Então vamos dar um run aqui. Nós já tentamos o fatorial de 10, vamos tentar o fatorial de 15. Olha lá, ele calculou o fatorial de 15. Vamos tentar o fatorial de 20. Também calculou o fatorial de 20, apesar de já estar começando a usar aqui a notação científica. Então, é esse 2.4 elevado a 10 à 18ª potência, ou seja, um número gigante isso aqui. Será que ele consegue calcular o fatorial de 30? Vamos ver se a gente consegue calcular o fatorial de 30. Olha lá, chegou no fatorial de 30. Será que a nossa calculadora aqui chega no fatorial de 30? Vamos ver, para ver se esse número bate. 30 fatorial. Olha aí, bateu certinho, ó. Bateu na vírgula. Não bateu na vírgula, porque aqui a gente foi até 122E. Aqui, ó, ele pegou esse 9 aqui, ó, e aumentou e fez o arredondamento para cima. Então esse 122, na verdade esse 121 arredondado para cima, mas ele acertou as casas decimais aqui, ó. Então eu digo que apesar de a gente estar numa precisão menor que a calculadora, o número tá certo. Então já conseguimos 30, vamos tentar 40, né? Será que vai 40? 40, foi 40. Ah, olha, ele começou a dar problema em 50, vamos ver 45. 45 ele foi.
46, 47, 48. Caramba! Eu acho que ele vai até 49, 48. Então beleza, galera. A gente sabe que o MSX, apesar de ser um computador de 8 bits, quando nós trabalhamos com precisão dupla, ele é capaz de calcular números gigantes, porque o fatorial de 49 é um número absurdamente gigante. E aí a gente vê que nós estamos de parabéns. Quem sabe usar o computador não tem que ficar choramingando que o processador é ruim. Então, meus amigos Comodoro de Bytes, infelizmente acabaram nossos primeiros 20 minutos de aula, mas não tem problema, pessoal, porque agora que vocês sabem o que é recursividade, como usar a recursividade, agora que vocês descobriram que a velocidade do processador não importa tanto para determinadas coisas e que as suas limitações de memória para calcular números muito grandes são muito mais importantes do que as limitações de processamento, propriamente ditas, você está pronto para alçar novos ares para a gente conseguir construir alguns algoritmos que usam recursividade de uma forma muito mais visual e que vão ser muito mais divertidos do que fazer algoritmozinho boring de fatorial. Na próxima aula, nós vamos pegar a recursividade e vamos começar a construir fractais, em especial uma fractal muito famosa, que é a árvore fractal. Então fica ligado aí até a próxima aula de algoritmo. Não se esqueça de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal, e que lá no TheByteCreator.com tem as bugigangas do nosso canal. Se você quer comprar uma camisa, uma roupinha para o seu pet, uma caneca ou alguma coisa para me ajudar a manter o bom nível do canal, fica à vontade, TheByteCreator.com.br, e compre alguma coisa lá na nossa loja para ser feliz. Então, acima de tudo, seja feliz e até a próxima. Bem-vindo ao Debate Creator, Comodoro de Bytes. Se você está acompanhando a gente aí nas nossas playlists maravilhosas iniciais aí de algoritmos, você está vendo que na nossa última aula de algoritmo nós falamos sobre recursividade. E recursividade é uma coisa muito importante para a gente, porque a maioria dos algoritmos complexos usam recursividade. Consequentemente, muito dos nossos queridíssimos algoritmos que nós vamos estudar daqui para frente vão usar recursividade. Então, por isso, é muito importante que a gente comece a estudar recursividade de uma forma um pouquinho mais avançada. Por isso, hoje nós vamos continuar falando sobre recursividade e vamos mostrar um algoritmo muito divertido de fazer que usa recursividade, que é a árvore fractal. Então, se você quer saber como monta uma árvore fractal e aprofundar ainda mais no seu conhecimento de recursividade, para que a gente possa, nos próximos algoritmos, ir nos algoritmos um pouco mais profundos, vem comigo que a aula de hoje é sobre isso. Então, meu querido amigo Comodoro de Bytes, vamos começar a aula de hoje baixando o código lá no github.com/TheByteCreator, que vocês já sabem que é onde a gente coloca todos os códigos das nossas aulas. Mais uma vez, não se preocupe, porque todos os nossos links vão estar aí na descrição do vídeo para vocês baixarem. E, obviamente, como a aula de hoje é uma aula de algoritmos, está lá no nosso queridíssimo repositório de algoritmos. Hoje nós vamos usar essa pasta aqui, a Recursive, que é a pasta da recursividade. E para quem não lembra como baixar esse código, você vem aqui em Code, copia o endereço do repositório aqui, nesse botãozinho aqui, Copy to Clipboard, abre o nosso muito amado GitHub Desktop, vem aqui, add clone repositório, URL, coloca aqui, e aqui a pasta local na sua máquina onde você quer descarregar os nossos projetos. Daí é só você apertar o clone aqui. Para mim, obviamente, não vai aparecer porque eu já tenho o repositório. Então, como eu já tenho o repositório, o que eu vou fazer é escolher o repositório de algoritmos como meu repositório corrente e vou clicar aqui em Fetch Origin para baixar a última versão do código que nós temos lá no nosso servidor do GitHub. Feito isso, eu vou ter lá no meu Visual Studio Code, então vou abrir aqui o Visual Studio Code, eu vou ter a pasta recursividade aqui, ver aqui arquivo, abrir pasta, vou escolher aqui o caminho onde eu coloquei o meu queridíssimo link para as aulas de algoritmo, e vou escolher a pasta recursive aqui, e vou dar um Select Folder. Assim que eu der o Select Folder, ele vai abrir aqui a pasta pra gente. E vou começar aqui um quadro branco novo para colocar do lado do nosso código, para que eu possa ir desenhando à medida
que nós vamos trabalhando a nossa análise do código aqui da árvore fractal. Então, estamos prontos para começar, galera. Então vamos lá, amiguinho escovador de bytes. Aqui, ó, na linha 50, a gente de cara prepara o nosso ambiente aqui, usando os comandos screen e color para preparar o nosso ambiente, porque nós efetivamente vamos desenhar uma árvore. E aqui, o que a gente quer? A gente quer desenhar uma árvore fractal, então nós vamos ter um tronco aqui, que nós também vamos chamar de geração igual a 0, ou seja, primeira geração, que é o tronco. E a partir nós vamos começar a ramificar esse tronco em diversas direções. Então, por exemplo, quando ele chegar aqui, que a gente vai chamar de geração 1, ele vai ramificar. E aqui, ó, a gente vai chamar isso aqui de geração 1. Então ele vai criar 2 ramos aqui. E aí na geração 2, nós vamos criar 4 ramos. Porque nós vamos criar um ramo aqui e um ramo aqui. E aí, nós também na geração 2 vamos criar um ramo aqui e um ramo aqui. E aí nós vamos ter uma geração 3. E nessa geração 3, como vocês imaginam, nós vamos ter um ramo aqui. E nós vamos ter um ramo aqui. Mesma coisa para cá e assim sucessivamente. Ou seja, a cada nova geração da nossa árvore, que vai crescendo de geração a geração, nós vamos ter uma ramificação onde nós vamos ter que abrir em 2. E aqui qual é a recursividade nesse caso? A nossa função recursiva vai criar esse cara, depois vai criar esse cara, depois vai criar esses caras, depois vai criar esses caras, depois vai criar esses caras. E assim sucessivamente para a nossa árvore ir ramificando. Vocês vão ver isso muito melhor quando a gente efetivamente executar o nosso código. Para que a gente possa desenhar a árvore, a gente obviamente vai precisar estar no modo de desenho, modo gráfico, Screen 2, e aqui a gente vai colocar branco no preto para ficar bem visível para vocês. E aqui nós criamos uma variável A, nesse ponto do código aqui, que nada mais é que o ângulo. As nossas funções em Basic que usam ângulos, elas trabalham em radianos. Então a gente precisa entender 90 graus em radianos. Por que 90 graus? Se você olhar aqui, o nosso tronco ele está a 90 graus. Vamos desenhar o tronco aqui. Ele vai estar a 90 graus em relação ao plano. Então aqui é o plano, aqui são 90 graus e aqui é o nosso tronco. Como ele tem que estar a 90 graus, a gente precisa calcular 90 graus em radianos. Para quem lembra lá da geometria da tia Cotinha, vocês lembram que se a gente pegar aqui uma circunferência e dividir ela em radianos, ela começa em 0, vai π sobre 2, aqui ela vai a π, aqui ela vai 3π sobre 2, e quando dá a volta completa, 2π. Como nós queremos 90 graus, nós queremos esse ponto aqui circunscrito no nosso círculo. Aqui tem 90 graus, exatamente como nós precisamos aqui. Então, 90 graus em radianos é igual a π sobre 2. Então, esse valor aqui, 3,14159, é o valor arredondado de π, com 5 casas decimais. Se nós dividirmos ele por 2, nós vamos ter π sobre 2. Então, A vai ser igual a 90 graus em radianos. Para que a gente possa usar nas nossas funções. Até aqui tudo bem? Se você não está entendendo nada disso aqui, eu vou recomendar um livro para você. Um livro muito bom, inclusive. Aqui, esse livro aqui, ó. O nome desse livro é Matemática para Programadores, onde ele vai te dar várias bases matemáticas
para que você possa trabalhar esse tipo de coisa quando você estiver falando de algoritmos. E eu vou recomendar um segundo livro aqui, que talvez seja até mais pertinente, que é esse livro aqui, ó, Geometria para Programadores. Nesse Geometria para Programadores, a gente vai ter todas as implementações algorítmicas de funções geométricas para programadores. Então, se você é um programador que acha que vai precisar de geometria algum dia na sua vida, esse livro aqui é muito bom. Então agora vamos começar a estudar esse outro parâmetro aqui, que é o dA, que é a nossa variação angular. O que é a nossa variação angular? Se a gente desenhar aqui nossa árvore de novo, o que vocês vão ver? Esse aqui é o tronco. E aí, na próxima geração, nós vamos ter 2 ramos, ok? Esses ramos que a gente está desenhando aqui, eles não estão mais a 90 graus. Eles estão em uma variação angular relativa ao tronco. Então, quando a gente fala a variação angular, a gente está falando desse ângulo aqui. Variação angular. Então, quando nós dizemos que a nossa variação angular é de 60, a gente está fazendo um cálculo relativo a 90 graus de qual é o ângulo que nós vamos aplicar nesse ramo aqui. E, consequentemente, em todos os ramos da nossa árvore. E aí, a cada nova interação do nosso algoritmo, cada nova geração, nós vamos aplicar a mesma variação angular relativa sempre aos 90 graus do ramo. Então esse cara aqui também é variação angular. E aí esse cara aqui também vai ser uma variação angular. E assim sucessivamente, a cada nova geração, nós vamos recriando a nossa variação angular. Outro parâmetro importante aqui é o tamanho do tronco. Então, quando nós estamos falando de tamanho do tronco, nós estamos falando do tamanho que a nossa primeira geração vai ter. Então, o tamanho do tronco é isso aqui, é o tamanho da nossa primeira geração. E esse tamanho da primeira geração é esse parâmetro L aqui, que é o tamanho do tronco. Os próximos parâmetros são G0 e GM. G é a geração atual em que nós estamos, que no início do algoritmo vai ser 0, e a gente vai ter um número de gerações máximas de até 10 gerações, que eu acredito que eu coloquei aqui esse limite de 10 gerações, porque como o processador é de 8 bits, mais de 10 gerações levaria muito tempo gerando, então eu limitei as gerações máximas de 10 gerações. Então, essa aqui é a nossa, como eu já disse antes, essa aqui é a nossa geração atual, que eu chamei ali no algoritmo de G, que começou em 0, e aí a gente vai ter G1, G2, G3 até um máximo de G10, para gerar 10 gerações aqui de árvore. E aí, meu amigo escovador de byte, é aquele momento em que eu peço a sua ajuda para fazer um canal ainda melhor. Assine o programa de patrocínio patreon.com/TheByteCreator e pague $1 para ganhar acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso ao nosso FTP exclusivo com arquivos para você, canal de bate-papo direto comigo e com os outros escovadores de bytes, além, obviamente, dos nossos Thank You Discs. Se você assinou o nosso tier de $1, você ganha todos os Thank You Discs na faixa. Se você quer contribuir apenas uma vez,
compre uma camisa. Vai lá no thebytecreator.com.br, compre uma camisa, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa. Ou lá no Patreon, na seção de compras, compre um dos nossos Thank You Discs para nos ajudar a ser feliz e ajudar a você ter um canal muito melhor. Então vamos embora para a aula, que a aula de hoje está longa. E agora, amiguinho, que nós já falamos das gerações, vamos falar agora dos pontos propriamente ditos. Vocês lembram lá, quando a gente estudou os gráficos básicos do MSX, que o comando que traça linhas na tela é o comando line. Então a gente pega, usando o comando line, a gente pega um primeiro ponto, define um segundo ponto e diz que a linha vai começar no ponto 1 e vai até o ponto 2. E vocês podem ver o comando line sendo executado aqui, ó, dentro da função recursiva. É esse line aqui que nós estamos falando e é esse line que nós vamos usar para traçar recursivamente cada uma das linhas, até porque ele está aqui dentro das gerações recursivas, certo? Só que para que a gente possa calcular linhas no Basic, a gente tem que calcular os pontos x e y, tanto o ponto atual quanto o próximo ponto. Então nós temos aqui no nosso código duas variáveis chamadas delta do próximo ponto, x e y, e novo ponto. Porque quando nós escrevermos o nosso primeiro ponto, vamos supor que o nosso primeiro ponto está aqui. Na geração 1 é fácil. O próximo ponto vai estar aqui igual, uma linha igual ao tamanho do tronco. Só que para a gente calcular a diferença desse ponto para esse ponto, nós vamos ter que calcular o delta. O que é o delta? É o deslocamento. O quanto o meu ponto tem que se deslocar daqui para cá para atender a geração atual na qual eu estou, certo? Para isso que servem essas duas variáveis aqui, o delta x e o delta y, para a gente calcular o delta do próximo ponto. E baseado nesse delta, nós vamos calcular efetivamente, baseado nesse delta aqui, nós vamos calcular efetivamente qual é o próximo ponto, que são essas duas variáveis aqui. E nós também vamos ter um negócio aqui que é o shrink, né? SKI de shrink, que é o quanto o nosso tronco vai reduzir a cada geração. Eu não sei se vocês notaram, mas toda vez que a gente desenha a nossa árvore aqui, geração 0, geração 1, a próxima geração é menor, o ramo é menor que o tronco sempre. Então, a cada geração nós vamos aplicar aqui um fator de redução, ou um fator de encolhimento, onde a gente vai dizer o quão menor é o ramo em relação ao tronco, ou o quão é o ramo, menor é o ramo em relação ao ramo anterior, porque cada novo ramo vai ser menor que o anterior. Então aqui a gente está aplicando uma redução de tronco aqui, ó, de 60%. Então, a cada geração da árvore, o tronco vai ficar 60% menor. E aqui nós temos o nosso primeiro ponto, que é o ponto onde vai começar tudo. Se vocês lembram da aula de recursividade passada, vocês lembram que para que a gente consiga manter a recursividade, a gente tem que guardar os resultados em vetores, para que a gente não perca os resultados na stack. Então nós vamos manter as coordenadas x e manter as coordenadas y a cada geração. Isso também vai ser usado no nosso algoritmo, porque muitas vezes o nosso algoritmo vai ter que voltar. Por exemplo, o nosso algoritmo ele vai começar a traçar a nossa árvore assim. Ele vai traçar uma geração, depois ele vai traçar a próxima 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 geração. E aí ele vai voltar e desenhar essa. E aí ele vai voltar e desenhar essa. E assim sucessivamente, durante toda a árvore, até que ele tenha desenhado a árvore toda. Para que a gente possa acompanhar dessa forma, nós precisamos ter as coordenadas x e y guardadas a cada geração. E é para isso que vão servir essas duas variáveis aqui. E por último, nós vamos chamar finalmente
E por último, nós vamos chamar, finalmente, as gerações recursivas na nossa função recursiva, que é o nosso GoSub aqui. E a gente sabe que ele é uma recursiva, por quê? Porque aqui dentro dela, a gente tem uma chamada para ela mesma. Aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, eu testo a minha geração. Se a minha geração for menor ou igual à geração máxima, eu faço a recursividade até que eu tenha toda a árvore criada. Então é isso aí, meu amigo escovador de bytes. Muito obrigado se você chegou até aqui. Infelizmente acabaram os nossos 20 minutos de hoje e não deu tempo de ver a árvore recursiva completamente. Mas nós conseguimos ver todos os conceitos básicos que nós vamos implementar na nossa árvore recursiva. Com isso, na próxima aula nós vamos focar lá na função recursiva propriamente dita, como a gente calcula os cossenos e os senos para poder fazer os deltas, calcular o ponto delta para fazer o line e aí fechar esse conhecimento da árvore recursiva. Mas agora você já está embasado para a gente fechar na próxima aula. Não se esqueça, obviamente, de comprar uma camiseta lá, thebytecreator.com/thebytecreator, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa. E não se esqueça também de mandar um beijo, um abraço e um grande amplexo aos nossos patrocinadores aqui, que estão aqui, nesse lado aqui da tela, que são as pessoas que nos ajudam, estão ajudando a mim e a você a manter esse canal vivo. Então, muito obrigado, um grande beijo e nunca se esqueça que, acima de tudo, você tem que ser feliz. Até a próxima. Bem-vindo ao The Byte Creator, escovador de bytes. Nossa aula de hoje é de algoritmos. E para você que lembra aí como é que foi a nossa aula anterior, nós estávamos falando sobre a árvore recursiva, né? Também conhecida como árvore fractal. E esse conceito de árvore fractal, na última aula de algoritmos, eu expliquei para vocês os parâmetros que constroem a árvore fractal. Mas eu não expliquei para vocês a função recursiva que faz a mágica acontecer. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer um mergulho profundo naquela funçãozinha recursiva lá que explica a construção da árvore fractal como um todo. E hoje nós vamos ter aqui uma aula de quase geometria. Eu vou hoje tentar usar o mínimo de matemática possível para não entediar vocês, meus amigos escovadores de bytes. Mas nós vamos aprender aquele cerne, aquele coração ali da função recursiva que faz com que a árvore fractal aconteça. Então vem comigo que hoje a gente vai conversar de novo sobre a árvore fractal. Então, amigo escovador de bytes, para que você consiga acompanhar a aula de hoje, você precisa de dois requisitos, obviamente. O primeiro deles é aqui, baixar o nosso código aqui no github.com/thebytecreator, que é o nosso GitHub oficial aqui, onde tem todos os códigos das aulas do canal. E o repositório que nós vamos usar é esse repositório aqui, algoritmos. Então, se você, meu amigo escovador de bytes, não sabe baixar o repositório, dá uma olhada nas aulas anteriores, que você vai precisar ter esse código na sua máquina. A pasta que nós vamos usar é essa pasta aqui, Recursive, que tem os nossos exemplos de recursividade. E dentro dessa pasta aqui, nós temos aqui o Fractal Tree. Nós temos esse código aqui, fractree.bash, que é o código em Basic da nossa árvore fractal em Basic. Então hoje nós vamos falar sobre esse trecho de código aqui específico. E agora, pessoal, é muito importante para você poder acompanhar a aula de hoje e entender a aula de hoje, você precisa assistir a aula anterior. A aula anterior vai estar aqui nos links da descrição do vídeo. Então vai lá na descrição do vídeo, assiste a aula anterior para você entender toda essa parte aqui da parametrização, para que a gente possa vir aqui nas gerações recursivas. Então vai lá, assiste que eu vou ficar te esperando. E aí, antes da gente começar a ver o código, galera, queria mandar um recadinho aqui para o nosso amigo Filme TV, que mandou um comentário pra gente, falando que não entende por que 99% dos criadores de conteúdo usam texto de fundo escuro, né? Usam a IDE em fundo escuro, né? O famoso Dark Mode da IDE, e a fonte muito pequena. Com relação à fonte muito pequena, eu vou tentar corrigir nesse vídeo, tá? O Filme TV. Vou aumentar o número da fonte o máximo que eu conseguir, de modo que fique legal. Mas eu recomendo que você assista no monitor grande. Assiste no monitor do teu computador grande ou numa TV grande, porque isso facilita bastante.
E com relação ao fundo escuro, a ideia é preta, eu botei uma enquete lá no na nossa queridíssima aba comunidade. Você pode ir lá na nossa aba comunidade e ver que a maioria dos nossos escovadores de bytes preferiram manter o fundo escuro. Então, infelizmente, Filme TV, você foi voto vencido. Espero que isso não te impeça de continuar vendo os vídeos, mas infelizmente o fundo escuro vai permanecer, porque é preferência da maioria das pessoas. Então, agora vamos para o código. Então, amigo escovador de bytes, vamos começar aqui do ponto onde a gente parou, que foi no final aqui dos nossos queridíssimos padrões, né, nossas queridíssimas parametrizações, que terminaram na linha 120, então vamos começar aqui pela linha 130. Na linha 130, a gente define o ponto inicial de onde nós vamos começar a desenhar a árvore. Então, x 127, você sabe que na coordenada x, a tela da MSX vai até 255, então 127 é mais ou menos no meio da tela. E como você sabe, lá no nosso queridíssimo MSX, 191 é o ponto mais baixo lá no eixo Y. Então o nosso ponto inicial vai ser um ponto que vai começar aqui, mais ou menos, né? Então nós temos esse ponto inicial aqui, imaginando que o nosso quadro branco é o Canva do nosso MSX. E aqui, ó, nós dimensionamos 2 arrays nesse trecho aqui. Por que 2 arrays? Vocês lembram lá quando a gente falou sobre recursividade no BASIC? Para a gente manter as nossas stacks, a gente precisa colocar os resultados em um array. Então nós temos um array para todas as posições X e nós temos um array para todas as posições Y. E esse array é dimensionado pelas gerações máximas. Geração máxima, você lembra lá, que é aquele parâmetrozinho que diz quantas gerações a nossa árvore vai ter, e aqui a gente parametrizou em 10. Então, o que a gente está dizendo aqui? Ó? Mantenha essas coordenadas. Toda vez que a gente desenhar um X e um Y, a gente vai manter essas coordenadas nesses arrays aqui, e aí a gente vai efetivamente para as gerações recursivas, que é esse GoSub 1000 aqui, que é o que vai ficar chamando a si mesmo, gerando assim o conceito da recursividade. Então, quando a gente vai aqui nas gerações recursivas, a primeira coisa que a gente faz aqui é calcular um ΔX e um ΔY. O que é o ΔX e o ΔY? O ΔX é o deslocamento que nós vamos ter que aplicar no eixo X e o deslocamento que nós vamos ter que aplicar no nosso queridíssimo Y, usando essas funções de seno e cosseno, usando o ângulo que nós definimos lá nas parametrizações. Então, por exemplo, o nosso ângulo aqui é 90 graus em radianos. Então, como nós não promovemos nenhuma modificação nesse ângulo, nós sabemos que o cálculo desses cálculos aqui vão dizer para a gente 90 graus relativos a esse ângulo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular esse dx e dy. O d do ΔX e o d do ΔY significa delta. Então, aqui nós temos delta do x e o delta do y, onde nós vamos dizer, olha, esse aqui é o próximo ponto que nós vamos desenhar. E aí nós falamos que o próximo ponto é igual ao ponto atual, mais o delta desse ponto. Ou seja, vai ser um outro ponto, que nesse caso, como nós estamos trabalhando com 90 graus, vai ser um ponto relativo a esse cara em 90 graus. Então, se a gente desenhar aqui, ó, 90 graus, que seria uma linha reta, né, em relação ao plano, aqui tem 90 graus. Então, o nosso próximo ponto ele vai estar em relação a 90 graus ao ponto inicial. E aqui, ó, a gente desenha uma linha. O que essa linha vai desenhar? Ela vai desenhar uma linha começando no ponto x, y, indo até o novo x e o novo y. E o novo x e o novo y é igual ao ponto anterior, mais o deslocamento que nós calculamos aqui em cima usando as funções geométricas. Então, amiguinho escovador de bytes, se você não sabe como funciona o comando line, dá uma olhada lá nas aulas anteriores de BASIC, que a gente ensina como é que o comando line funciona quando a gente fala lá das funções de desenho do nosso queridíssimo BASIC. O link para essa aula vai estar aqui embaixo. Então, dá um confere nessa aula lá para vocês entenderem esse comando line que desenha linhas. E aí, ó, essa linha vai desenhar, a partir desse ponto para esse ponto, um tronco igual ao deslocamento. Então vamos supor que o nosso deslocamento tenha calculado que o próximo ponto fica aqui. Ele vai desenhar essa linha aqui, belíssima linha aqui, entre esse ponto e esse ponto.
Então esse aqui vai ser o nosso tronco. E aí, amiguinho escovador de bytes, o que nós temos que fazer? Nós temos que guardar essa posição, essa nova posição que nós temos, dentro dos nossos arrays. Então aqui a gente guarda o x e o y dentro do nosso array de posições, para lembrar que a gente desenhou um ponto aqui. E aí a gente transforma o novo x no x e o novo y no y. Para que a gente faz isso? A gente faz isso por quê? Porque na próxima interação, quando a gente começar a nova interação, o próximo x desse line aqui tem que ser o próximo ponto, ou seja, a próxima linha que nós vamos desenhar vai começar desse ponto aqui, certo? Então esse vai ser o nosso x, y, e esse cara aqui vai estar guardado no array para quando se a gente eventualmente precisar dele, a gente voltar para ele. E aqui, ó, o que a gente faz? Aqui, a gente garante que a gente aumentou em uma geração a nossa geração. Porque nós fizemos a geração 0 aqui, que é o tronco. Então, essa geração aqui é a geração 0. E agora nós temos que fazer a geração 1. Então, nós aumentamos em 1. E agora aqui, ó, aqui vem o pulo do gato. O nosso queridíssimo ângulo, que no momento é 90 graus, ele também tem que ganhar um delta. E esse delta, o que é? Esse delta do ângulo é aquela nossa variação angular que nós definimos aqui. Nós definimos aqui aproximadamente 0,6. Então a nossa variação angular vai ser alguma coisa relativa a aproximadamente 60 graus, provavelmente. Então a gente vai pegar esse cara aqui, vai pegar o ângulo que a gente tem agora, somar com o deslocamento. E aqui, ó, lembra que o L é o nosso queridíssimo tamanho do tronco? Que é esse cara aqui. Esse cara aqui é o tamanho do tronco, é o length. L vem de length, que é o tamanho do tronco. E a gente, a cada nova geração, lembra que o nosso tronco, que os nossos galhos ficam um pouco menores que o tronco quando a gente desenha? Nós temos que pegar esse cara e multiplicar esse cara pelo nosso fator de redução de tronco, que também é 0,6 aqui no nosso exemplo. Então, nesse exemplo específico aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar lá o valor do tronco, que no momento está em 60, e vamos multiplicar esse cara por 0,6. Então, se a gente for lá na nossa calculadora, e dessa vez vamos usar a calculadora padrão, se a gente pegar 60 e multiplicar por 0,6, nós vamos ter um tamanho igual a 36. Ou seja, enquanto esse cara aqui da geração 0 vai ter um tamanho de, sei lá, 60 pixels, esses caras aqui vão ter um tamanho de 36 pixels, porque eles foram reduzidos pelo fator de diminuição, que é esse parâmetro que nós configuramos aqui em cima. Uma vez feito isso, o que a gente tem que testar? A gente tem que testar se a gente chegou na nossa condição, que vai dizer se a gente vai ramificar esse cara para o outro lado ou se a gente vai continuar ramificando para esse lado. Então, se a nossa geração for menor ou igual que a geração máxima, eu vou recursivamente chamar o cara aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, vai voltar para cá e vai desenhar uma nova linha, fazendo aquela ramificação. Então ele vai desenhar para cá, depois ele vai desenhar para cá, depois ele vai desenhar para cá, depois ele vai desenhar para cá, até que a geração máxima seja menor ou igual à geração máxima, que no nosso caso, a geração máxima é igual a 10. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu vou pegar o ângulo e vou diminuir o ângulo da nossa queridíssima geração atual e vou diminuir o ângulo da nossa variação angular multiplicada por 2. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu estou fazendo isso aqui para verificar
que eu tô realmente alterando esse ângulo aqui. Lembra que toda vez que eu desenho uma linha, aqui ó, toda vez que eu desenho uma linha, o ângulo não vai ser mais 90 graus, tá vendo? Esse ângulo aqui já é outra coisa. Esse ângulo aqui já vai ser outra coisa. Esse ângulo aqui já vai ser outra coisa. E esse ângulo aqui já vai ser outra coisa. Então, cada um desses ângulos é recalculado nessa linha para garantir que a cada modificação de ramo, nós vamos ter o ângulo perfeito dentro dos parâmetros que nós colocamos lá em cima, para que a nossa árvore possa ir ramificando a cada ângulo corretamente. E não se esqueça, meu amigo escovador de bytes, que você pode nos ajudar. Se você quiser fazer uma contribuição pontual ao canal, basta entrar aqui no botão Valeu e colocar uma quantia qualquer e doar para a gente, que nós seremos muito felizes de receber a sua doação. Outra maneira de você fazer uma doação pontual é entrando no nosso Patreon, patreon.com/debatecreator. Lá tem, dentro da aba compras, tem os nossos Thank You Discs, que você pode comprar por uma quantia módica, caso você queira fazer uma doação para o canal. Caso você queira ser um verdadeiro escovador de bytes, você pode assinar o nosso Patreon, onde lá você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos do canal, vai ganhar acesso ao nosso FTP exclusivo, vai ter um chat de bate-papo comigo e com todos os outros membros da comunidade, além, é claro, de todas as vantagens que você pode ter. Você também pode ter essas vantagens assinando nosso clube de membros aqui dentro do próprio YouTube. Basta clicar no botãozinho Seja Membro e você vai ganhar tudo isso que eu já falei agora, só que por dentro do YouTube, bastando conversar comigo, que você vai receber tudo isso. E além disso, você pode comprar o merchandise do canal. Entra lá em debatecreator.com.br, lá tem camisa, caneca, tem roupinha pro seu pet, boné, tudo, qualquer tipo de merchandise que você conseguir imaginar, tem lá na nossa loja, debatecreator.com.br, basta entrar lá e comprar o que você achar mais bacana e ser feliz. E nunca se esqueça que o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa, meu amigo escovador de bytes. Então vamos embora, vamos continuar com a nossa árvore fractal. E agora, meu amigo escovador de bytes, se você parar para prestar atenção no nosso código aqui, nós temos uma seção do código aqui que fala ramifica para o outro lado. E o que eu quero dizer com ramificar para o outro lado? Lembra quando eu falei para você que a nossa queridíssima função recursiva, ela também precisa desenhar o outro lado, né? Porque se você olhar aqui no nosso desenho, o que você vai ver? Você vai ver que nós desenhamos a nossa árvore recursiva para cá, certo? Só que agora o que a gente tem que fazer? Quando chegar na geração final, ele tem que voltar e começar a desenhar para cá. Então ele vai ter que desenhar um cara aqui. Aí ele vai ter que voltar para cá, vai ter que desenhar um cara aqui. E vai ter que desenhar dois caras aqui. E aí ele vai ter que voltar para esse cara aqui, vai ter que desenhar um cara para cá, um cara para cá. E assim sucessivamente a cada geração. Então, imagina que aqui a gente desenhou a ida. E agora, nesse outro processo aqui, de ramificar para o outro lado, a gente está desenhando a volta. Então isso aqui é a volta de uma geração. Como a gente está voltando, desenhando o outro lado, o nosso ângulo, ao invés de a gente reduzir o ângulo, a gente precisa aumentar o ângulo. Então por isso aqui na linha 1150, ao invés da gente diminuir o dobro da variação angular, a gente soma a variação angular. Então aqui a gente está criando o outro lado da árvore. Aqui, de novo, como a gente está falando do outro lado da árvore, ao invés de multiplicar o nosso tronco pela variação angular, por essa percentagem aqui, a gente tem que dividir por essa percentagem. Por quê? Porque como a gente está andando agora a árvore de trás para frente, ao invés dos galhos reduzirem, os galhos têm que aumentar. Porque a gente está andando, pensa que a gente está andando a árvore de trás para frente. Então, como a gente está andando a árvore de trás para frente, a gente tem que primeiro desenhar os galhos menores e depois vir desenhando os galhos maiores. E quando a gente divide por uma porcentagem, na verdade a gente está aumentando, não está diminuindo. E aqui, ó, a gente faz o loop ao avesso. Ao invés de a gente somar a geração, porque nesse momento aqui, a geração está em 10, porque nós já chegamos na geração máxima. Então nós já estamos na geração 10. Só que nesse momento específico, aqui na linha 1170, nós já não estamos mais andando
da geração 0 para a geração 10. Agora a gente está andando da geração 10 para a geração 0. Então, a cada nova interação nessa condição de voltar uma geração, a gente vai ter geração 9, geração 8, geração 7. E a cada geração dessa, o nosso queridíssimo tamanho do tronco tem que aumentar e não diminuir. E aqui a gente guarda esses pontos, porque esses pontos são utilizados para que a gente possa fazer a árvore e manter a stack. Então ele tem essas duas, eu já expliquei isso, mas esses dois arrays têm a função de saber em que ponto nós estamos e também saber manter esses pontos na stack. E aí, quando nós tivermos feito todas as stacks das gerações recursivas, a gente vai finalizar isso aqui. Lembrando que esse return é um return relativo a cada uma das stacks. Então vamos ter vários returns aqui, porque a gente vai ter vários GoSubs que vão executar. E apenas aqui para botar todos esses conceitos de uma forma bem clara para vocês, a gente vai executar agora o programa, para vocês verem a construção e eu ir narrando para vocês a construção. Então, pessoal, vamos chamar aqui o nosso terminal, novo terminal. Vamos entrar lá, vamos chamar o nosso .make para executar o código. Ele vai chamar o emulador. E aqui a gente tem os códigos que nós fizemos, que é o fatorial e a árvore fractal. Vamos executar a árvore fractal usando a opção 2. Como vocês podem ver, como eu disse antes, ele começou a construir as 10 gerações e aí começou a andar para trás. Como nós colocamos aqui 10 gerações, vocês estão vendo que a construção está muito lenta. Mas eu coloquei um número grande de gerações, por quê? Para vocês verem que primeiro ele desenhou cada uma dos galhos e depois ele foi voltando e construindo a geração anterior. Então vocês vão ver que logo logo ele vai produzir outro galho e nesse galho vai produzir outros ramos. Então aqui, ó, cada execução, olha só, ele já criou um outro galho aqui agora, e agora ele vai começar a construir os outros galhos. Então, a cada interação da nossa queridíssima árvore fractal, ele está indo e voltando. E para mostrar para vocês que a nossa parametrização está funcionando legal, o que eu vou fazer? Eu vou parar essa execução e vou mudar ali o número de gerações máximas. Então eu vou vir aqui no nosso parâmetro de geração máxima, em vez de colocar 10 gerações, eu vou colocar só 5 gerações, para a gente poder ver um pouco mais por dentro. Vou executar de novo aqui, chamando nosso emulador mais uma vez. Então aqui na segunda execução, usando lá a nossa geração máxima 5, vocês vão ver que vai ser muito mais rápido. E olha só, com 5 gerações, essa foi a árvore que a gente criou. E o legal disso tudo aqui é o seguinte, é que como nós parametrizamos todos os nossos queridíssimos parâmetros de criação de uma árvore fractal, vocês viram que foi bem mais rápido agora, né? Porque a árvore é bem menor. Você pode brincar com todos esses parâmetros aqui e verificar como ficou a construção da árvore. Se você quiser ver, eu fiz uma versão desse código onde você pode entrar os parâmetros usando as funções input e tá lá nos nossos thank you discs do mês. Você pode comprar o thank you disc da árvore fractal se você não for um membro, mas se você for um membro do canal ou se você for um assinante do nosso programa de patrocínio do Patreon, basta me pedir o disco, que eu mando o link para você baixar o disco, e aí você conseguir lá rodar os parâmetros, poder brincar com a árvore fractal, variando os parâmetros e ver como é que a árvore é gerada de forma natural. E acabou-se o que era doce, meu amigo escovador de bytes. Acabaram nossos 20 minutos de aula. E agora nós vamos partir para mergulhos mais profundos nas aulas de algoritmo, porque você já conhece vetores, você já conhece recursividade, você já conhece todo o conhecimento que foi dado nas aulas de algoritmo anteriores, e agora a gente vai poder partir para coisas mais bacanas, como matrizes, outras estruturas de dados, outros algoritmos aí que nós vamos ver. Então continue acompanhando as aulas de algoritmo, porque a cada nova aula você adiciona uma nova ferramenta no canivete suíço de desenvolvedor que você precisa ter para se tornar um cientista da computação. Então, aproveitar agora esse momento para dar um amplexo caloroso aos amigos aqui das laterais da tela, que são os verdadeiros escovadores de bytes que fazem esse canal acontecer. E logo, logo, basta você ver aqui o nome das pessoas que estão efetivamente contribuindo com o nosso canal e trazendo para a gente aí recursos para que a gente faça aulas mais legais, mais bacanas e melhores
para você, meu amigo escovador de byte. Um grande beijo e nunca se esqueça que acima de tudo que você aprendeu aqui, você precisa aprender a ser feliz. Um grande abraço, galera!